Falando sobre mix de possibilidades, sobre segurança, sobre educação, esse foi o programa das escolas cívico-militares, foi uma criação do governo do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente sabe que essa parte de militarização é bastante ideológica do governo dele. Será que a gente não consegue visualizar que foi uma ideia do governo do presidente Jair Bolsonaro, que entendeu que um dos problemas, um dos gargalos educacionais no país não fosse a segurança, a falta de segurança nas escolas, e essa militarização das escolas poderia ajudar, Roberval, a ter mais tranquilidade para as crianças, ao menos, estudarem em paz? Pois é, eu ouvindo o Leonardo e a sua pergunta, ela nos faz refletir muitas coisas e nós trabalhamos com educação, o Leonardo com segurança, o que nós temos que refletir também, e essa situação que está posta hoje em 2023, é bom também que leve para o conjunto da sociedade, que, via de regra, não precisa entender de educação e também não precisa entender de segurança nas suas especificidades. Mas veja bem, quando o governo, que é responsável, o Estado, que é responsável pelas políticas públicas, lança a mão de alternativas e de programas ou de ações estratégicas para melhorar indicadores ou problemas, aí são as políticas públicas, ele quer resolver problemas. O que a gente tem que, na área educacional, que eu posso falar com muita propriedade, nós imaginarmos todo o conjunto da educação nacional, nós temos um país continental, com muitas desigualdades. Se nós olharmos o contexto da educação básica, com 47 milhões de estudantes, baseado no censo 2022, mais de 178 mil escolas e quase 3 milhões de professores. Nesse conjunto, nós temos escola de toda condição, em várias comunidades. E, obviamente, essas escolas, elas refletem a sociedade. E nós sabemos o contexto da sociedade como está. E a violência faz parte da sociedade. O que a tentativa do governo Bolsonaro, e a gente tem que... E acaba partidarizando também, politizando a discussão, tanto é que essa discussão de descontinuar ou não o programa, ela acabou sendo politizada, é a situação. Tentou-se levar, por meio das escolas cívico-militares, resolver o problema da violência nas escolas, que refletem o quê? A sociedade que, de certa forma, está violenta. Quando o Leonardo diz, por que nós não temos exemplo de Sobral? Ele citou Sobral, porque quem não é da educação tem que entender que Sobral é uma cidade do interior do Ceará que apresenta excelentes indicadores educacionais na alfabetização, nos anos iniciais, que tem uma cobertura escolar muito grande, que na verdade vem investindo em educação, em segurança pública há muitos anos, há décadas. Ou seja, não precisou investir em militarização, como você diz, Neila, nas escolas para obter bons indicadores educacionais. Ou seja, a gente não quer, enquanto educadores, aí eu vou fazer uma defesa de política pública educacional, lançar a mão de escolas cívico-militares, não estou dizendo que não sejam necessárias e tenham seu espaço na sociedade, para o conjunto da educação nacional, que é muito grande e muito diversa. Elas são necessárias, elas têm o espaço delas, mas o esforço que o Ministério da Educação teve em 4 anos para um conjunto de 200 escolas, quando nós temos 178 mil em muitas cidades grandes, com contingente maior. Quando nós podemos centrar esforços em políticas públicas para violência, para cyberbullying, para bullying, para o entorno das escolas, para o interior das escolas, para a formação continuada de professores. Então é isso que está em questão também, e que a gente precisa alertar a sociedade. Porque a escola, o espaço da sociedade, seja ela pública, seja ela privada, e a educação, ela é de todos nós. E é uma reflexão que todos nós precisamos fazer. Bom, Leonardo, eu passo a pergunta para você então. Essa visão do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro de entender que a segurança, a violência, a segurança era um gargalo, um problema na educação, não teria como solução as escolas cívico-militares? Foi esse parte do pensamento, Neila. E eu concordo com uma boa parte da fala do Roberval, até porque, em que pese nesse momento eu esteja me colocando aqui como especialista internacional em segurança, mas venho de uma família de educadores
tenho 3 irmãos e irmãs e todos são da área de educação, o pai educador também, enfim, eu não consegui, não escapei desse processo, né? Então hoje também como professor, como educador, é necessário que a gente tenha um diálogo que se afaste da questão política, mas, como eu mencionei anteriormente, é muito pouco provável que nós consigamos descartar as condições de segurança do ambiente escolar que afetam a qualidade do que aquele professor consegue entregar em sala de aula. Nós temos um país que, infelizmente, alcançou níveis de violência que impedem, por exemplo, que eu tenha na periferia das escolas, em alguns momentos, até no interior das escolas, situações de crime que não conseguem ser resolvidas com a velocidade que é necessária para que eu tenha a paz naquele ambiente escolar. Então, por isso que eu mencionei a questão do mix de possibilidades. Então, foi uma inovação. A gente precisa considerar isso, uma inovação que precisaria ser experimentada, foi feita em um microambiente. Nós estamos tratando aí de pouco mais de 200 escolas num universo já relatado, já colocado pelo professor Roberval. Então, hoje nós temos sim diversos exemplos positivos, como o da Escola de Sobral, com todo o incentivo para o educador, com todo o incentivo de longo prazo, com todo o incentivo para aquele estado, para aquele município, ao momento que ele recebia, inclusive, mais verbas, a um instante em que melhorava a qualidade da educação. E esses experimentos, eles também precisam estar próximos do que nós desejamos para a educação dos nossos filhos, das nossas crianças, no meu caso, para os netos, inclusive. Agora, nós não podemos descartar que foi uma experiência que, pelo menos no Distrito Federal, teve uma aprovação de 87% dos pais, mais de 80% dos professores que exercem a sua atividade laboral nesses espaços, nessas escolas. Portanto, é uma análise, é claro, bem pequena, como eu disse, sendo feita no microambiente, mas que pode ser adaptada ao que nós desejamos para o nosso cliente principal, que é o aluno. O outro cliente principal tão importante, que é o professor. A gente não pode descartar a política pública, o lado pedagógico, iniciativas, inovações de quem precisa receber esse produto que o Estado tem que oferecer com excelência. E aí, nesse ponto, eu acredito que eu e o professor Roberval concordemos, né, na parte mais profunda dessa parte da educação.